Minha gente, agora vamos passar o tempo para aquele minuto tão especial, e que é o minuto de sabedoria, que nos ensina tantas coisas, né? E a irmã Silvana, diretamente do Brasil, ela tem um minuto de sabedoria bem interessante nessa noite. O minuto é teu, minha amiga. Ah, obrigada. Eu vou falar sobre uma mulher, né, que ela redefiniu a moda e fez do caos sério, né? Ela nasceu em 19 de agosto de 1883. Ela é filha de um vendedor e de uma lavadeira de roupa. Existem muitas controvérsias sobre a história dela, porque cada vez que perguntavam para ela sempre contava uma versão. Então, os historiadores, para falar dela, acabaram achando uma onde mais eles tinham documentos, porque não tinham documentos sobre a história dela, e diz que toda vez que perguntavam, ela não gostava de falar da pobreza dela, então ela inventava uma história ou mudava. Mas, enfim, uma das versões é que aos 12 anos a mãe dela faleceu e ela foi deixada em um orfanato, onde o pai dela foi embora com a carroça e nem olhou para trás. Então, a primeira versão, uma das versões é que ela foi deixada, eles eram em 5 irmãos, ela foi deixada com mais uma irmã no orfanato pelo pai e o resto das crianças foi distribuída para as pessoas. Mas a versão que mais fica na história é que ela foi deixada sozinha nesse orfanato e naquela época as freiras não eram muito boas, né? Era Boa. Araceli, ¿tú sabes lo que es orfanato? Orfanato, ¿sabe qué es esto? ¿Sabe? Onde son los niños que no tienen padres. Ok. Queria saber se ela estava entendendo. Desculpa. era Aham. muito rígido lá. Mas ela, com 12 anos, ela já era muito esperta. E ela pensou: não, eu vou ficar de um jeito do lado das freiras para mim não apanhar, para mim não ficar no castigo, para mim não. Né? E ela começou a ir para a costura. Então, com 12 anos, Gabrielle Chanel começou a costurar. E ela se interessou muito em fazer chapéus. Era tipo assim, ela ajudava nas costuras, mas o tempo que Chapéu, ela tinha sombreros, Araceli, chapéu. Uhum. eu queria fazer papel. Então as freiras ficaram impressionadas e ela tinha mais regalia dentro do orfanato por ser a que sempre estava ajudando nas costuras. Então ela já começou com a esperteza ali. E sempre que ela tinha tempo, ela se dedicava a chapéus, né? Quando ela estava com 18 anos, ela saiu do orfanato, ela queria a liberdade dela, e ela foi para uma escola de Notre Dame para se formar donas de casa, ou seja, ia aprender etiqueta, aprender tudo aquilo que antigamente se prezava na mulher lavar, cozinhar, cuidar do marido, ela foi, né? E aí ela foi morar também, tipo, em um pensionato. E ela conseguiu, depois de muito trabalho, ser costureira, trabalhar como costureira numa casa de uma madame. E nesse lugar, nesse emprego onde ela estava, começou a aparecer muitos militares para arrumar as roupas, né, os uniformes. E um dos militares gostou dela e convidou ela para sair à noite e foram num lugar de entretenimento. E eu penso, pelo que pela história fala, que era tipo assim um karaokê. Quem quisesse, soubesse cantar, ia lá e cantava. E ela que criou coragem, subiu no palco e cantou uma música muito conhecida da cidade da França, que tinha um refrão que falava muito, né? Tinha esse refrão tá muito e era assim, o refrão dizia: "Quem é que viu Coco? Onde está Coco? Quem é que viu Coco?" E aí veio uma das versões que ficou o apelido dela de Coco Chanel, porque essa música falava muito, tinha muito esse refrão que era cantado e todo mundo conhecia. E diz que ela cantou, teve uma desenvoltura boa, cantou bem, tanto é que foi contratada para à noite cantar em bares, né, e lugares de entretenimento, e durante o dia ela era costureira. E ela ficou famosa com essa música, porque era uma música tão simples, mas ela cantava de uma maneira diferente. A outra versão que fala sobre ela ter o apelido de Coco, que segundo falo que em Paris, mulheres que os homens pagavam suas contas se chamavam de Coco. Então ela nunca desmentiu e nunca afirmou nenhuma das duas afirmações, das duas coisas. Se era pela música ou era por esse outro caso, né? Ela disse que nunca gostava de falar da pobreza dela, da onde ela vinha, e geralmente ela mentia, falando que ela foi cuidada por tias maravilhosas, que nunca ficou em internato, sabe? Então, ali, na noite, ela acabou conhecendo o tal de Etienne Balsan, um milionário excêntrico, e rapidamente eles tiveram um caso. E esse homem, ele morava num castelo, e ele levou ela para morar no castelo. E lá, ele dava muitos presentes para ela, inclusive aqueles vestidos com espartilho apertado, e ela achava um horror, porque não podia comer direito, não podia sentar, não tinha, ela se achava assim terrível. E ela começou a desmanchar os vestidos e refazer, e tirar coisa que aperta, e tirar muitos babados, tirar tudo e fazer coisa mais folgada.
E teve uma noite em que ele estava dando uma festa maravilhosa no castelo. Ela resolveu dar loucura e ela pegou um terno dele, arrumou o terno para as medidas dela e, inclusive, cortou uma gravata dele, deixou menor e ela se apresentou nesse jantar, onde foi um alvoroço total e absoluto, né? As pessoas começaram assim, não tinha, o assunto ficou meses, né, sobre isso. Mas ela falava que ela gostava de se sentir livre e aquelas roupas com espartilho de barbatana de baleia, eu nem sabia que fazia isso, era tão apertado, que se a mulher se folgasse e a barbatana saísse, furava as mulheres. Então, ela começou a inovar. Esse Balsam ficou tão assim, extasiado pelas loucuras que ela fazia, que deu um ateliê para ela dentro do palácio, onde ela fazia roupas. E ali ela desenhava chapéus e roupas, mas ela não vendia, era só para ela, né? E deixa eu ver aqui. E aí foi assim, um assunto de muito tempo, né, na cidade. E daí ela dizia sempre assim, ó, uma mulher não precisa estar apertada e sem conforto para ser feliz e elegante. Ela não precisa comer pouco para não desmaiar, né? Ela precisa comer o que ela quer. E aí eles foram para passear de gôndola em Veneza e ela deixou o povo em polvorosa porque ela apareceu com uma roupa masculina também, né? Onde ela entrou na gôndola com a maior destreza, sentou e ficou esperando, enquanto as mulheres tinham que ser amparadas por dois homens, um segurava o vestido, outro segurava a cauda, o chapéu que voava. Então, ela começou a demonstrar para as mulheres que aquilo que elas vestiam era incômodo, era ruim. Elas não tinham destreza, elas não tinham liberdade. Então, isso também foi assim um coqueluche para todo mundo falar sobre ela, né? Só que ela com Balsan ficou impressionado, né, com essas atitudes dela, e daí ela queria ter um ateliê, mas ele falava, não, mas eu sou rico, você não precisa vender nada, você... Então, ele não deixava ela vender, ou, que era, vamos dizer, ela não precisava, né? Mas com 26 anos, durante uma festa no castelo, ela conheceu Arthur Capel, um empresário inglês com uma fortuna considerável. E ele acreditou nela, acreditou no que ela falava sobre os tecidos, que ela queria trazer tecidos de outros lugares, que ela queria experimentar outras roupas e tal. E ele se encantou com ela e ela largou esse outro e daí foi morar com esse Balsan. E esse Balsan, eles foram para a França e aonde ele conseguiu abrir para ela uma maison, onde ela começou a colocar chapéus lá, os chapéus dela. E como ela já tinha na socialite, ela já tinha uma influência, né, por ser assim com roupas diferentes. E daí depois ela começou a morar com o Balsan. Então ele levava ela para os jantares, para as coisas. E ela sempre estava inovando. Então todo mundo esperava ele chegar para ver como é que Coco Chanel estava vestida. E aí ela foi disseminando, né, a moda dela aos poucos. E as pessoas foram gostando dos chapéus e por serem simples assim, né? E daí ali nasceu uma marca, que é os dois C, um C virado para cá e outro C virado para lá, de Coco Chanel, né? E ela teve essa Chanel, né? maison, né, Coco Chanel, que foi o renascimento, né, dessa marca aí como costureira. E ela tirou os vestidos pesados, colocando os vestidos mais leves, né? E ela sempre teve um olhar atento, né, na cidade, nos locais. Tanto é que, em uma viagem que eles foram para o litoral, todo mundo achou que ela estava desfrutando o litoral, mas ela estava pondo na cabeça o que ela poderia fazer com roupas mais leves para as mulheres entrarem no mar, para as mulheres andarem naquele calor que as mulheres desmaiavam, com aqueles espartilhos, com aquelas coisas. E ela foi passear, e foi passear já com um traje. Todos os trajes que ela usou era tudo para praia, porque ela inventou trajes para praia. E as pessoas ficavam enlouquecidas, nossa, né? Então muitos falavam assim, com temor de que ela estava mudando muito a moda, e outros falavam, gente, que maravilha, quando as mulheres usavam, viam que era diferente e gostaram. Então, ela usava toda a oportunidade para o lado dela. Sempre onde ela ia, ela tinha um olhar de oportunidade que ela usava. E em 1913, ela abriu essa boutique nesse lugar chamada Maison Chanel, né? Onde ela usou um tecido chamado jersey, que só era usado em roupas masculinas. Jamais existia roupas femininas no tecido jersey. Por ser mais leve, mais versátil, mais prático e não amassava, ela começou a usar esse tipo de roupa. E todo mundo adorou. Foi assim uma coqueluche das pessoas comprarem isso, sabe? E aí a marca dela teve uma ascensão bem grande. Em 1914, começou a Primeira Guerra Mundial.
E a prioridade era sobreviver e comer, não comprar roupas. E aí, é claro, que a maison dela fechou, porque com tudo aquelas coisas que a gente conhece na guerra, ninguém comprava mais nada. Mas olha o olhar e a sabedoria dessa mulher. Ela ficou pensando, bom, as mulheres ficavam em casa enquanto os homens iam para a guerra. Elas iam trabalhar em fábrica, os serviços masculinos passou para os femininos na época da guerra. E ela falou, eu vou pegar esse jersey e vou fazer roupas como macacões, coisas mais práticas para elas. E aí ela ganhou um bom dinheiro fazendo roupas práticas para essas mulheres que desenvolviam um trabalho masculino, porque os homens foram para a guerra. Então aí também ela só subiu, mesmo na guerra, ela conseguiu continuar com o sucesso dela nessas roupas diferentes dela, né? E os modelos se espalhou por toda a França. E em 1920, Chanel triunfou de novo vendendo essas roupas. Então, Capel era seu grande amor, né? Ela no íntimo ela amava Capel e o escritor que fala sobre ela, ele também amava ela. Só que tinha um problema, ela veio de um berço incerto, da pobreza, ela não tinha como diz, um patamar como ele. E a sociedade cobrava que ele se casasse. E ele chamou ela e falou que ele tinha que casar, mesmo porque ela não conseguia dar um herdeiro para ele. E se ele tivesse um herdeiro, ia ser um bastardo. Então ele teve que se casar, mas assim mesmo eles continuaram, ela continuou sendo amante dele, porque eles se amavam. E aí teve em 22 de dezembro de 1919, Arthur Capel, né? Ele já era casado, mas mantinha ela como amante, ele morreu indo visitar ela num acidente de carro. E para isso tirou o chão dela, né? Porque ela estava anos com ele e ela realmente souberam ali que ela amava ele, porque disse que foi a última vez que as pessoas viram Coco Chanel chorar. Ela nunca mais derramou uma lágrima, por nada e para nada, né? E durante a Segunda Guerra, ela também teve um olhar diferente. Todo mundo sumiu da França e ela resolveu ir para como é que se diz, no hotel mais rico que tinha lá. E lá foi todo o pessoal como é que se diz, da Alemanha, e aí ela conseguiu ficar lá, né? Ficar lá naquele hotel, e daí ela conseguiu com um alemão também. Ele acabou patrocinando ela, porque naquela época os homens tinham toda a liberdade, as mulheres não sabiam mexer com nada, então ela sabia desenhar e fazer as costuras, mas ela não sabia mexer com dinheiro, as mulheres não podiam ter conta em banco, as mulheres não poderiam assinar nada, e esse alemão fez um contrato com ela, porque as mulheres só usavam perfumes à base de baunilha e lavanda. E ela conseguiu fazer um perfume com vários ingredientes, né? Que é o famoso Chanel 5. Só que esse homem alemão, ele acabou se aproveitando dela e fez um contrato com ela para que ela recebesse só 10% do valor total das vendas, né? E, e por ocasião do destino, né? Ela sobreviveu à Primeira Guerra, à Segunda Guerra, e quando ela morreu, infelizmente, como ela não tinha, como diz, herdeiros, esse alemão acabou assumindo todas as coisas dela e hoje em dia o nome e a marca Coco Chanel pertencem aos 5 netos desse alemão, que tocam a marca Coco Chanel. Então ela foi uma mulher inovadora e, inclusive, para terminar, uma das coisas que eu pontuei aqui, ela instituiu o sapato bicolor, aquele sapato que tem duas cores, né? O pretinho básico, que todo mundo fala que tem no armário, as roupas leves e calça, os tailleur, os maiôs, os vestidos mais curtos, e ela aboliu o espartilho de vez. E, inclusive, a Mary Morrow, Elizabeth Taylor, ela teve uma ascensão muito grande nos Estados Unidos com essas mulheres que vestiam a roupa dela e usavam. E, inclusive, quando Kennedy foi morto, a esposa dele estava naquele tailleur cor-de-rosa e aquele coquete assinado por Coco Chanel, né? Uau, Que é bem legal. famoso. Então, ela foi uma mulher de visão, ela tirava do caos, ela ia para cima, ela sempre olhou o lado assim, tá ruim, mas eu posso melhorar, eu posso fazer alguma coisa. Então, ela foi assim um ícone, né? Um ícone foda. Né? Ela morreu com 87 anos em 1971, mas mesmo com 75 anos, ela ainda criava roupas. Foi uma mulher Então, inovadora, né? dá para falar é que ela usou das oportunidades para beneficiar ela, é óbvio, né? E as mulheres, né? Porque graças a Exatamente. ela fez uma mudança muito grande das mulheres na parte de vestimentas. Tá bom, mas obrigada, tá, Silvana? Muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, por nos
dar essa mensagem dessa mulher que realmente deixou uma história, né? Um legado. E todas nós temos um pouco de Coco Chanel, né? A elegância, a beleza, todas nós temos um pouco, né? Daquilo que ela realmente criou. Obrigada, Silvana, pelo minuto de sabedoria.